Gostaria de deixar uma palavra que encontra aqui em Mateus capítulo 18, versículo 23 em diante. Amém, povo de Deus? Vai dizer assim, a parábola do credor incompassível. Vai dizer assim, a partir do versículo 23 em diante, pessoal. Por isso o reino dos céus pode se comparar-se a um certo rei que quis prestar contas com um dos seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentar o que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que se pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-lhe e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou em um dos seus conservos que ele devia 100 dinheiros, e lançando-lhe, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então o senhor, o seu companheiro, prostrando-se aos pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que lhe passara. Então, o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, por que não suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse toda aquela dívida. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes a cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Amém? É interessante que essa palavra acerca do perdão, né? Mas essa palavra ela fez uma comparação aqui aos céus, comparação Deus com a misericórdia desse rei, né? E saindo desse rei, né, para prestar conta, né, com um dos teus servos a respeito de uma dívida que ele devia, né, com um dos seus servos. É interessante que quando ele foi cobrar essa dívida do servo, o servo falou, seja generoso para comigo e tudo te pagarei, né? Mas aí o rei também falou com ele, se ele não pagasse, ele ia ter que entregar a família dele, a família dele ia ser presa. E mais adiante, interessante que o rei perdoou a dívida dele, e ele mais para frente, quando foi embora, de repente ele encontrou um dos conservos, né? No meio do caminho, que ele devia bem menos do que ele devia o rei. Aí o que aconteceu? Esse servo, ele não quis nem saber, ele já prostrou-se e já encerrou a mão nesse conservo, forçando ele a pagar essa dívida, né? Já direto, não quis nem saber, não. O outro também falou a mesma coisa, né? A mesma coisa que ele falou com o rei, né? A respeito para ele ter misericórdia dele, né? Da dívida dele, para esperar um pouquinho que ele ia pagar também a dívida. Mas esse conservo que foi perdoado pelo rei, ele não quis nem saber. Já encerrou a mão nessa pessoa, né? Já agarrou essa pessoa e já lançou ele na prisão para prender esse conservo. Mas só que esse servo, ele não viu, né, que tinha um dos conservos do rei que estava lá presente, que presenciou toda a situação, né? E naquele exato momento ali, ele viu aquela situação e foi prestar conta com o rei, falou. E o rei imediatamente foi tomar providência, foi arcar com essa situação, chegou diante desse servo, falou, servo malvado, tão somente supliquei a tua dívida e tu não perdoaste a dívida do seu irmão. Aí de repente o rei já pegou ele, juntamente até com a família dele, e já lançou ele na prisão e prendeu ele. É interessante que no finalzinho dessa palavra já falou, né? Da mesma maneira também farás também, né, o nosso Senhor, né, se de todo o coração não perdoastes os vossos irmãos. É interessante, né, quando essa palavra se coloca também a família no meio, né? Se não perdoar a dívida, a sua família também vai ser presa, vai ser atormentada. O que pode acontecer, né, quando a gente, até mesmo dentro de uma casa, ou qualquer um, né, dos nossos irmãos, familiares, nossos
os parentes, ou dentro de uma congregação, se tiver alguém no nosso meio que estiver com o coração magoado, cheio de preocupação e não conseguindo perdoar uma pessoa. Essa raiva, esse rancor, essa mágoa que estiver no coração dessa pessoa vai afetar todo mundo que está ao redor e vai atrapalhar o ambiente, né? E vai impedir até a operação de Deus de operar o seu poder no meio de cada um, porque a Bíblia é bem clara: se vós não perdoardes vosso irmão, o vosso Pai também celestial não perdoará também. Não é porque Deus não quer perdoar, né? Não é porque o nosso Senhor não quer perdoar. É porque é o seguinte, porque existe, como se o céu tivesse cerrado sobre a nossa cabeça, se não houver perdão liberado aqui para cima. Porque a palavra é bem clara: tudo que eu ligar na terra será ligado no céu, né? Que eu estou aqui ligado aqui, o perdão tá ligado aqui na terra aqui, e no céu liga. Mas só que é o seguinte: se eu desligar também, como que eu desligo? Né? Como que eu desligo? Através de mágoa, rancor, né? Se você tiver com o meu coração cheio de ódio, cheio de preocupação, às vezes alguém lançou uma palavra ao contrário e eu acabo deixando aquilo ali entrar no meu coração como uma seta maligna ali, aí o céu está cerrado, aí ao mesmo tempo no céu também está desligado. Então é interessante que quando falou no finalzinho sobre da mesma maneira também fará o Senhor, né, teu Deus, de todo o coração não perdoar o seu irmão. É como uma pessoa viver uma vida atormentada.